morte é algo que a gente lida diariamente. Muitas vezes a pessoa depende só de você para viver ou para morrer. Todos os casos, a gente luta contra o tempo. Eu sempre trabalhei na área da saúde, atendendo pessoas, e me identifico muito com isso. Sempre me identifiquei mais às áreas de urgência e emergência, e foram elas, na verdade não fui eu que escolhi muito, a urgência e emergência acaba escolhendo a gente. E teve um acidente muito feio, né, no cruzamento das ruas ali da escola. Aqueles profissionais ajudando as vítimas, resgatando, salvando as vítimas, então eu fui tomando um gosto, né, somente de olhar. Era uma ponte, assim, porque aqui eu também salvo vidas, mas de uma forma diferente. Aqui eu não vejo a pessoa, mas depende muito de mim, né, da minha agilidade. Eu sempre senti muito isso de salvar vidas. A pessoa liga desesperada e nem termina a ligação, então tem muito essa dinâmica do contato com o outro, de saber se colocar para conseguir salvar, né? Toda vez que eu encontrava um acidente, eu encontrava alguém na rua ferido, isso já me chamava a atenção em querer ajudar. Então foi me despertando assim o olhar e a vontade de atuar no serviço de emergência. Meu pai é médico, minha mãe é dentista, e a saúde sempre esteve muito envolvida dentro de casa. Então desde cedo, desde criança, a gente acaba ouvindo muito sobre a área da saúde, e eu acabei tendenciando por essa parte, né? Então eu escolhi fazer medicina, saí de São Paulo, vim a Ribeirão Preto para formar aqui, depois me encantei pela cidade e acabei ficando. Não tem como a gente falar na área da saúde e não dizer em morte, né? Porque é uma situação que a gente vai se deparar, mais cedo ou mais tarde, o profissional de emergência ele vai se deparar com a morte. Vou confessar que tipo, o primeiro dia eu fui embora para casa e falei, eu não quero mais voltar, porque dá um desespero, assim. Todos os casos, a gente luta contra o tempo, né? Todos os casos, a gente tenta chegar o mais rápido possível nesse paciente, né? Para tentar impedir que aquele agravo piore, ou a gente tenta transportar esse paciente com mais rapidez. Então, a nossa briga sempre é incessante contra o tempo, principalmente nas ocorrências mais graves. Então, o tempo é um fator limitante e decisivo. Tem como não se envolver, né? Barulho de sirene, barulho de ambulância, ainda arrepia a gente. A gente nunca consegue prever o que vem, nunca consegue saber qual é a urgência que vai chegar e nem que grau de urgência que chega. Já peguei também atendimento de um cara onde ele ligava desesperado que a namorada dele queria se matar e ela tinha se trancado no quarto. Então, enquanto ele estava comigo no telefone, ela atirou e eu ouvi o disparo. E aí ele falou, nossa, moça, ela acabou de atirar. Eu pude perceber que, tipo assim, a vida é realmente um sopro. É muito rápido. Um caso de um parto, né? Peguei uma criança, uma mulher gestante, ela não sabia muito bem quantas semanas tinha de gestação. No atendimento, a gente não ouvia o coraçãozinho da criança, ela não sabia quantos dias estava o coraçãozinho sem bater. Ele não sabia nem quanto tempo ele tinha e nem quais eram as condições. A gente fez o parto. Iniciou todos os procedimentos de massagem cardíaca, de ressuscitação dessa criança. Depois de cerca de 12 minutos, ela voltou, né? Então voltou bem, voltou chorando e depois nós fizemos todos os procedimentos e continuamos a viagem por mais
20, 20 e poucos minutos até um hospital, até uma maternidade que podia ver com mais complexidade o quadro. A gente atendeu um acidente, uma criança de aproximadamente 9, 10 anos, não me lembro assim a idade ao certo da criança. Fizemos todo o atendimento de emergência, uma criança super grave, né? Levamos a criança para o hospital e foi muito gratificante porque é uma pessoa muito próxima da minha família, né? Olha, você tá no plantão, assim, queria te perguntar. Falei, olha, coincidentemente, eu tava na equipe de socorro, mas a gente fez de tudo, né? Levamos essa pessoa para o hospital, falou, não, eu só tô te ligando para te agradecer, que hoje ele vai ter alta, ele vai sair do hospital e ele tá super bem, tá andando, não teve nenhuma sequela. Eu só tô te ligando para agradecer o seu trabalho. Onde era 31 de dezembro, próximo à virada de ano, né? Faltava cerca de 15, 20 minutos para mudar o ano. E aí chegou um paciente pra gente, né? Um senhor. Eu lembro que ele estava tocando na igreja, ele era um dos músicos da igreja e enquanto tocava sentiu uma dor no peito forte, né? Já foi socorrido. Enquanto ele encaminhavam ele para o hospital, ele apresentou aí um desmaio, né? Depois uma parada cardíaca, consequentemente uma parada respiratória. Então ele chegou aí em parada cardiorrespiratória para a gente em cerca de uns 15 a 20 minutos. Nós iniciamos aí todo o protocolo, né, já de urgência, levamos para a sala de urgência, iniciou o protocolo de reanimação e toda a equipe envolvida naquela situação. A data é uma data muito simbólica, né, porque fica marcado, o desfecho negativo aí fica marcado para a vida inteira para todos esses familiares. Depois de cerca de 15 a 20 minutos, a gente conseguiu reverter esse paciente, né, conseguiu estabilizar e recuperou. Literalmente a gente conseguiu dar mais um ano, né, mudar o sentido aí da vida e do final de ano para essa família, né. Eu sempre falo às vezes com alguns alunos ou até mesmo com os colegas que quando eu perder o amor ao próximo, eu vou procurar outra profissão. Eu acho que o amor ao próximo ele vem na essência do ser humano, vem na essência da gente. Não tem como falar que não muda a nossa cabeça, né? Então a gente vê uma criança hoje se expondo em algum risco, então tá lá no playground do apartamento, no playground de algum local. Quando ela se expõe um pouquinho mais, a gente sempre faz alguma referência e sempre relaciona alguma possível gravidade. Então a gente sempre sugere que, ó, se ninguém ficar de olho, ela vai cair, vai machucar. Quando a gente vê um carro passando em alta velocidade, a gente sempre remete a alguma coisa que a gente já viu em algum momento da vida. A gente tolera mais a situação, né? A situação que envolveu a morte, mas a gente nunca consegue muitas vezes compreender aquele motivo, né? Motivo este que levou à morte. Mas com certeza a tolerância ela vem para nos auxiliar aí na questão sentimental, sim, eu não tenho dúvida disso não. Nossa, eu sempre na vida tive muito medo da morte. Eu particularmente, assim, eu tenho até hoje. Antigamente eu tinha mais, bem mais, de perder pai, de perder mãe, essas coisas, né? Em 2015 foi um ano muito difícil, né? Foi um ano que eu estava próximo de me formar na graduação e 3 meses antes eu perdi minha mãe, né? Perdi minha mãe e foi muito difícil eu me formar. Foi muito difícil continuar na parte técnica também, que a gente lida com a saúde e com a doença, né? Então, assim, teve um caso muito parecido que eu tive a oportunidade de atender que foi muito similar ao da minha mãe, né? E nesse caso a gente conseguiu fazer uma intervenção que o desfecho não foi tão ruim enquanto foi para minha família. Existem explicações? Existem explicações. Mas eu busco não explicar esse tipo de situação. Mas foi um caso que a pessoa olhou para mim e falou, você me salvou. Muito obrigado. E não sabia dessa história de vida que eu tinha. Olha, uma vez a gente pegou um atendimento, nem foi eu, mas foi no meu plantão, um atendimento de um cara alcoolizado. E também foi uma morte estúpida, eu falo, porque ele estava bêbado, claramente, e como foi? Ele estava na garagem da casa dele, era uma garagem de rampa. Então ele entrou no carro, aí ele abriu as portas, ele saiu, né, ele foi sair do carro e não fechou as portas. Só que a garagem era bem justa. Então, eu acho que enquanto ele saía, o carro desceu e a porta prensou ele na parede.
e ele morreu assim. E aí a gente ficou tão impactado porque a família gravou o vídeo, a mãe. E aí acho que, eu não lembro se foi para a filha que ela falava assim, olha aqui onde seu pai tá, olha o que ele tá arrumando. Só que ele já estava morto lá. E isso me impactou porque, tipo assim, caramba, o cara morreu. Não importa quem ele seja. Ele estava ali morto na frente dela e ela preocupada em mostrar para a filha o que ele tinha feito. E nem tudo são mar de rosas, nem tudo também são derrotas. Então, me ensinou bastante. Me ensinou bastante a ter um pouco mais de tranquilidade com relação à aceitação da morte da minha mãe. Também acredito que ninguém vai na hora errada, né? Deus sabe todas as coisas, Ele sabe a hora certa de cada um.